Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Pezzini, trabalho com treinamento de liderança há mais de 10 anos. Já tenho viajado por vários países, dando palestra na área de liderança. Hoje, especificamente, eu quero falar com você, líder cristão. Não importa se você trabalha numa organização religiosa ou secular. Se você for cristão e se você deseja que Deus seja glorificado em sua vida, eu creio que você enfrenta um grande dilema que eu chamo de tensão entre três vontades, que é a vontade de Deus, a nossa vontade e a vontade dos outros. Em se tratando da vontade de Deus, eu creio que não é tão simples assim compreendê-la ou entendê-la. Eu creio que é difícil, e se você for honesto com você mesmo, chegar ao ponto de dizer: isto que eu estou fazendo de fato é a vontade de Deus e de fato está glorificando a Deus, Deus está sendo glorificado em meu viver diário. É difícil porque a vontade de Deus nem sempre é tão clara quanto nós imaginamos. Até porque nós temos a vontade revelada de Deus, que é aquela explícita nas Escrituras Sagradas, que ao lê-la nós podemos meditar e pensar nos princípios e segui-las, mas também existe a vontade oculta de Deus, aquela na qual só Ele sabe, só Ele pertence. E as coisas nossas do dia a dia, muitas vezes, se tornam um tanto difícil, e difícil até por causa da nossa própria vontade. Nós temos uma vontade própria, e a nossa vontade própria, nela está oriunda uma série de fatores também. Por exemplo, a deformação da nossa personalidade, de alguma carência que trazemos da nossa infância ou da nossa adolescência, onde, quem sabe, fomos privados de alguma coisa, então aquilo ainda, essa necessidade grita dentro de nós por preenchimento, e muitas vezes até quando fomos cobrados duramente por certos fatores, e hoje nós trabalhamos duramente, queremos fazer alguma coisa, achando que é a vontade de Deus, achando que é aquilo que Deus quer que façamos, mas por outro lado nós estamos tentando satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, quem sabe o desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser apreciado. Isso não tem nada de errado. É verdade que gostamos de ser apreciado e de ser reconhecido por aquilo que fazemos, faz parte, precisamos disso, mas temos que tomar cuidado. E o que leva, nós temos que tomar cuidado com aquilo que leva a isso. Temos que checar para ver de onde está surgindo isso, qual é a raiz desse tipo de problema. Por outro lado, nós enfrentamos a vontade dos outros. Ou seja, se trabalhamos numa organização, seja ela religiosa ou secular, tem uma diretoria ou um conselho na qual nós fomos contratados para alguma coisa, e isso tem uma vontade a ser preenchida, uma certa expectativa da parte desta organização com relação a nós, com relação ao trabalho que prestamos a eles. Por outro lado, também uma cobrança da nossa própria parte, uma necessidade de fazermos algo, de apresentar resultados, não só porque eles cobram resultado, mas nós cobramos de nós mesmos esse resultado. E aí, então, o desejo de que, muitas vezes, de permanecer na empresa, uma questão de sobrevivência e etc., porque queremos permanecer ali, porque nossa família se sente bem nessa cidade, aonde vive, os filhos com seus colegas e etc., então nós fazemos de tudo a fim de evitarmos as críticas, a fim de sermos reconhecidos e a fim de afirmarmos a nossa posição como líder numa empresa ou numa igreja como esta. Então,
nós lutamos com isso. A vontade humana, a expectativa de ser preenchida por parte da diretoria desta organização, a vontade pessoal, a nossa própria vontade, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser visto, o desejo de deixar marcas, e bem como a vontade de Deus, que é o nosso alvo principal, a fim de que a glória de Deus a fim de que a glória seja de Deus e a fim de que Deus seja glorificado em nossas vidas. Então, a minha sugestão é que nós checamos isso constantemente. E a pergunta que temos que fazer é: qual é a nossa motivação? Qual é a minha motivação? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou reagindo assim? Por que eu tenho dado tanto de mim mesmo? É para ser visto, ser reconhecido? É para que as expectativas dos outros sejam preenchidas? Ou para que Deus seja glorificado? Então esse é o dilema que nós enfrentamos, e essa é a tensão que nós enfrentamos entre a minha vontade, a vontade dos outros, a fim de que a vontade de Deus seja realizada. Por isso eu choco muitas vezes com o que o apóstolo Paulo fala nas Escrituras, de que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então, a fim de que eu tenha esse senso de realização pessoal, eu devo me concentrar em fazer a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus, ter discernimento da vontade de Deus, para que esse senso de realização pessoal aconteça em minha vida. Então pense nisso. Esse é o dilema, essa é a tensão entre três vontades que todo líder cristão enfrenta no seu dia a dia. Mas para esclarecer isso tudo, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, eu gostaria de sugerir então a leitura de dois livros. Primeiro, este livro aqui, o meu quinto livro, Sucesso ao Seu Alcance. Todos nós estamos em busca de sucesso de várias formas. E nesse livro eu trato de 4 princípios. Cada princípio tem 4 capítulos. Focalize no presente, aprenda com o passado, planeje o futuro e descubra o seu potencial. Aonde exatamente eu trato dessas tensões existentes, quando devemos usar o passado ou as experiências do passado em nosso favor e não contra nós. Por outro lado, também, você como líder cristão, você precisa de um livro sobre espiritualidade, onde essas coisas também são questionadas. Neste livro, O Caminho para a Espiritualidade, é o meu 4º livro, eu também trabalho essas coisas, a fim de que você seja confrontado com a sua própria vontade, a fim de que a vontade de Deus seja realizada em sua vida. Então, esses livros podem ser adquiridos através do site que nós vamos oferecer no final deste vídeo. Então pense nisso, esse é um desafio para você como líder cristão.